Olá pessoal, nessa videoaula nós vamos fazer uma breve abordagem sobre linguagem de programação em LAD para a gente dar introdução às nossas aulas de automação. Para a gente falar da linguagem LAD, a gente precisa fazer uma analogia. A linguagem LAD ela existe justamente a partir de quê? A partir do princípio da interpretação de um circuito em comando elétrico. Então, ela tem uma relação muito forte com a atividade de campo. Por isso que ela é bem próxima de um circuito elétrico para familiarizar os técnicos de campo, principalmente técnicos eletricistas, que eles têm uma visão mais voltada para o circuito elétrico. Então, nós vamos desenhar aqui, rapidinho, a representação de um circuito básico. Aí, então eu tenho aqui um contato NA, certo? O que é que caracteriza um contato NA? O seu status de desenhado. Ou seja, ele na posição de repouso ele vai aparecer aberto. Aqui eu tenho a representação de uma bobina. Claro, em função da mudança do contato, o status da bobina vai mudar. Já aqui eu posso desenhar para vocês um contato NF. Vamos colocar ele aqui em destaque. Contato NF. O que seria um contato NF? A posição de repouso dele é normal fechado. Olhando do ponto de vista elétrico, o que acontece? Isso aqui é uma condição falsa. Porque uma vez esse contato aqui mudando de status, ou seja, mudando a sua condição, a condição de repouso dele, certo? A condição de repouso, ele estando na condição de repouso, que é a condição 0, ele conduz. Quando ele passa para a condição 1, ele deixa de conduzir. Então, o que é que significa? Isso aqui é uma instrução falsa, certo? E aqui é uma instrução verdadeira, se eu for falar do ponto de vista lógico. Então, vamos lá. O contato NA, quando eu aciono ele muda de status. Ele passa a conduzir e, naturalmente, ele vai alimentar a saída. Então, estando ele no status real dele, verdadeiro dele, na condição verdadeira, certo? Ele aberto é 0 e ele fechado é 1, certo? Esse aqui fechado é 0 e aberto é 1, ok? Então, por isso que a gente chama disso aqui de uma instrução falsa. Quando eu mudar o status desse contato para 1, ele muda naturalmente a sua saída para 1 e vai alimentar aí a saída, que seria a bobina. A bobina vai para nível lógico 1. Certo? Estando ele indo para a posição 0, naturalmente a saída dele vai para 0 e, consequentemente, a bobina que depende dele vai para 0. Já esse aqui, estando em 0, a saída fica em 1 e a saída, a bobina, claro, vai ser alimentado, vai estar também em 1. Quando esse aqui passa para 1, a sua saída fica 0 e, consequentemente, a bobina aqui também vai para 0. Isso é uma instrução falsa, porque quando ele está em 1, a sua saída fica 0, certo? E, naturalmente, a saída aqui vai ficar 0. Então, olhando do ponto de vista elétrico, o contato aqui, eletricamente, o contato NF, ele na condição de repouso, eletricamente ele está fechado, então está deixando conduzir. Já o contato NA, olhando do ponto de vista elétrico, ele na condição de repouso está aberto, não deixa conduzir. Então a saída não fica energizada. A bobina aqui também vai mudar o seu status em função da mudança do contato NF. O contato NF funciona ao contrário. Uma vez ele em repouso, ele mantém a bobina energizada. Quando ele sofre uma ação, ele vai mudar o seu status desligando a bobina. Quando a gente olha do ponto de vista lógico, a gente vai usar o mesmo conceito, só que a gente usa a expressão falso e verdadeiro. Então vamos aqui ver, eu vou desenhar para vocês a simbologia para representar essa mesma condição utilizando a linguagem em LAD. Então temos aqui, primeira linha e temos a segunda linha para a representação em LAD.
Essa simbologia aqui, ela representa a instrução verdadeira. E essa simbologia aqui representa a instrução falsa. Que, se eu for olhar do ponto de vista elétrico, essa instrução aqui é um contato NF e essa instrução aqui é um contato NA. Porque essa instrução a gente considera que ela é uma instrução falsa. Aí a gente volta a dizer, porque quando ela está em 0, ela deixa conduzir. E quando ela está em 1, ela não deixa conduzir. Já aqui é verdadeira porque quando ela está em 0, ela não deixa conduzir. Quando a entrada está em 0, a saída dela não deixa conduzir. Quando a entrada está em 1, e a saída, naturalmente a saída vai para 1, aí ela deixa conduzir. Por isso que a gente chama de instrução verdadeira e instrução falsa. Que a gente pode também chamar de um barrado e um direto, certo? Então, essas instruções aqui são as representações da linguagem ENLAD. O que é que acontece? A gente pode escrever um circuito ENLAD utilizando a visão elétrica. Mas para conceitos básicos, a gente inicia pensando dessa forma. À medida que a gente for avançando no conhecimento, é necessário que a gente passe a pensar com uma visão mais voltada para a programação. Levando em consideração o papel da instrução aqui nesse circuito simples, nós teríamos o quê? Um controle através dessa instrução falsa, dessa saída. Então, ela na condição de ela estando em 0, a saída fica em 1. E ela estando em 1, a saída fica em 0. Ok? Porque a condição dela em 0, ela permite a condutibilidade. E aí a saída fica em 1. Já aqui eu tenho, certo? A questão verdadeira. Eu estando aqui em 0, a saída aqui, a alimentação dessa saída aqui vai ficar em 0. Ela estando em 1, a saída aqui vai ficar em 1. Então, a combinação dessas várias instruções de formas repetidas e organizadas logicamente vai gerar uma série de ações que vai gerar um acionamento lógico que a gente vai definir em função do que a gente precisa para a lógica. Neste caso aqui, a simbologia aqui é de um contato NF e aqui a simbologia de um contato NA, utilizando o conceito lógico, relembrando, aqui é uma instrução falsa e aqui é uma instrução verdadeira. E essa representação aqui representa a instrução de saída, a bobina, certo? Vai aparecer como uma bobina. Então, toda vez que mudar o status desses caras aqui, vai mudar naturalmente o status da bobina. Então, é basicamente isso. São as 3 simbologias iniciais da linguagem ENLAD para a gente começar os nossos estudos. Tá aqui, saída, certo? E aí, as simbologias referentes às entradas.